Caríssima, se o bem for doado para um dos cônjuges, no caso aí o seu filho, em um casamento regido pela comunhão parcial de bens, que é o mais comum, a regra é clara. Este bem pertence apenas e unicamente ao seu filho que recebeu a doação. Sendo objetivo, esse bem doado pela senhora não se comunica, não vai integrar os bens do casal, mesmo sendo adquirido pelo seu filho na constância do casamento. Ok? Veja, no regime da comunhão parcial de bens, que via de regra é o que é o mais usado aí, mais comumente usado, o bem doado somente se comunica se, no ato da doação da senhora, ficar expresso por escrito, através da escritura pública de doação feita cartório de notas, a afirmação que a doação é para o casal. Se a senhora fizer isso, ela vai ter acesso aí. A sua nora querida vai ter acesso. Agora, veja, em caso de silêncio, da lavratura, né, da doação, a senhora não tocar no nome da sua nora querida de maneira alguma, né, expressa na doação, ela não tocou, deve-se interpretar que esse ato de vontade da senhora, de liberalidade da senhora, de doar um imóvel, né, ocorreu apenas para o seu filho. Tá? A senhora não tocou no nome dela, por escrito, expressamente. Agora tem um detalhe. A senhora pode também colocar na escritura de doação, feita lá no cartório de notas, lavrada lá no cartório de notas, que será levada para o cartório de registro de imóveis para ser averbada na matrícula do imóvel onde a casa está registrada, tá? A cláusula de incomunicabilidade de maneira expressa. Ou seja, você vai escrever na doação do imóvel, expondo que a casa recebida, tá, pelo seu filho não irá se comunicar por ocasião do casamento, na constituição do casamento e divórcio. Ok? Na prática, caríssima, em caso de separação de fato, tá? Ou separação judicial, ou divórcio, né? Os bens colocados com cláusula de incomunicabilidade não farão parte da partilha dos bens do seu filho com a sua nora querida. Tá onde isso? Código Civil, artigo aí, salvo engano, 1668, que diz claramente os bens são excluídos da comunhão dos bens doados, tá? Herdados com cláusula de incomunicabilidade. Está lá no artigo 1668, ok? Tem um detalhe. Partilha de bens é uma coisa, herança é outra, tá? Partilha de bens, meação, divórcio, é do direito civil. Herança do direito das sucessões. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se o seu filho morrer antes da senhora, minha querida, mesmo sendo casado no regime da separação total de bens, tá? Ou separação convencional, que é a mesma coisa, ou na comunhão parcial de bens, essa casa, a senhora doou aí, tá? Comunicabilidade e tal, será partilhada com a sua nora, tá? Se tiver neto, seus netos, na data do óbito como herança. Por quê? Porque é o seguinte, esse bem será considerado um bem particular do seu filho que morreu. E nesse caso, ela será o quê? Herdeira. Não será meieira, será herdeira. Como vamos resolver esse problema? No caso aí da morte do seu filho ser antes da senhora. Aí tem uma solução, tá? Para resolver esse problema, se ele morrer antes da senhora, tá? Além da cláusula de incomunicabilidade, para o caso de divórcio, separação, enfim, a senhora tem que colocar a cláusula de reversão, ok? Cláusula de reversão, ou seja, com essa cláusula de reversão, essa casa não será inventariada para partilhar como herança, ok? Porque no caso da morte do seu filho, antes da senhora, esse imóvel retornará para a senhora. Cláusula de reversão. Se ele morrer antes de mim, volta para mim. Expressamente lavrado em cartório. Isso acontece quando quem faz a doação, que é um ato de vontade, um ato de liberalidade, no seu caso, estabelece que o bem doado, a casa, que só quer doar, né, retorne ao seu patrimônio, tá? Em caso de falecimento de quem recebe, que é o seu filho aí. Se ele morrer antes da senhora, a senhora pode ficar tranquila. A cláusula de reversão subordina a doação que a senhora fez a uma condição de resolução ou condição resolutiva, tá? E deve estar expressa na escritura lavrada, lá no cartório, tá? O instrumento particular de doação. Instrumento particular
eu tenho minhas ressalvas. Eu oriento que se faça uma escritura pública, porque o tabelião tem fé pública. Mais tranquilo. Tá? Perdeu a sua via, vai lá, tira uma segunda via, paga, tá tudo certo. Nesse caso, acaba a possibilidade da sua nora querida não ter nenhum direito sobre esse bem. Acaba, não vai ter mais nenhum direito. Tomando essas precauções aí, essas duas cláusulas, incomunicabilidade e reversão, a senhora pode ficar tranquila que o imóvel que a senhora está doando, seu filho, vai ficar só para ele aí. Se ele morrer, volta para a senhora, ok?